Boa tarde a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus e receba nessa tarde a bênção do Senhor. Desde já queremos cumprimentar os pais, pois tivemos hoje, naturalmente um almoço muito gostoso, alguns ganharam presentes, e, enfim, foi um dia muito agradável. É um privilégio e uma bênção ser pai. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida. Louvemos ao Senhor com o cântico em fervente oração. Vem o teu coração. Você possa deixar tudo no altar do Senhor. Pai de amor, abre o meu coração. Meu
então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como a lâmpada que sai do oriente se mostra no ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como a lâmpada que sai do oriente se mostra no ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Amém. E por último, essa paz que eu sinto em minha alma. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, não me ligue por vistas. Alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, não me ligue por vistas. Alegre estou, que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, não me guio por vistas. Alegre sou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, não me guio por vistas. Alegre sou. Em breves instantes não floresçam. Minha vide não deu o seu fruto. Ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, em que confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, não me guio por vistas. Alegre sou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, não me guio por vistas. Alegre sou. Amém. Obrigado, Rubens. Pastor Mateus está aqui, mas está saindo e vai pregar numa igreja lá no centro da cidade. O Rubens também vai tocar. Muito obrigado, tá? Deus abençoe vocês. Abra sua Bíblia. Salmo 103. Salmo 103, nós vamos ler os primeiros 3 versículos e depois vamos pular lá para o versículo de número 13
e número 14, ok? E finalizando com o versículo 22, Salmo 103. A misericórdia de Deus, Deus como Pai, né? Ele é misericordioso. Diz a palavra: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Versículos 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Versículo 22. Bendize ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os seus lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que Deus assim te abençoe. Vou pedir para a Áurea, orar nesse instante. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Pai, um dia que o Senhor faz lembrar, ó Deus, que o Senhor escolheu homens, ó Deus, para poder criar filhos, ó Pai. Amém. E serem uma bênção na vida, Senhor, dessas crianças, ó Pai. Ajuda, Senhor, as pessoas, ó Deus, que talvez não tiveram uma boa referência de pai, ó Pai, que elas possam sarar o seu coração e voltar a Ti, porque o Senhor é um bom Pai, ó Deus. Sim, ó Deus. O Senhor cuida da gente todos os dias, nos Amém. ensinando o caminho que devemos seguir. E nos repreende, ó Deus, e tem paciência conosco. Amém. Te louvamos, ó Deus, por ter sido tão bom conosco, ó Pai. E nos apresentar, Senhor, o céu através de Jesus. Amém. Muito obrigada, Deus, por ser nosso Pai. Perdoa os nossos pecados. Sim, Senhor. Fala conosco nessa tarde, através da Tua palavra, que é viva, Senhor, e eficaz. Amém, Senhor. Sabe, Senhor, tocar na nossa alma, no nosso espírito, e nos Amém. trazer vida, Pai. Usa o meu Pai, ó Deus, como instrumento de Ti, ó Deus, que Ele possa transmitir a Tua palavra, ó Deus, como Teu servo, Pai. Sim, Senhor. Usa Ele com poder que vem do Espírito Santo. Perdoa Amém. os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Mais uma vez, queridos, você que adentrou agora há pouco a essa live, seja bem-vindo, né, em nome de Jesus. Hoje é um dia muito especial, um dia que comemoramos os pais. E, como eu disse, é um privilégio ser pai. É uma oportunidade preciosa e isso é muito bom. Aqui em casa hoje foi um dia de festa, de alegria, que meus filhos puderam me abraçar, me presentear. Eu quero, de público, né, agradecer a eles, a minha esposa, que nos deu esses 5 filhos, né? E isto é muito gostoso, muito bom, muito interessante. E vale a pena ser pai, viu? Você que está pensando em casar, né? Você que está pensando em constituir uma família, que Deus te abençoe. E que a sua família possa crescer na graça, na misericórdia de Jesus Cristo. Por isso eu quero falar nessa tarde sobre um pai perfeito e suas qualidades. Como homens, né, a gente é falho, mas quando Deus faz parte da minha vida, Deus faz parte da sua vida, Ele transforma a gente como homem e a gente se torna um pai, como a gente cantou, que abre o coração, que quer trabalhar, que quer criar os seus filhos diante da sua palavra. E eu confesso que eu sinto honrado, porque Deus faz parte da minha vida, da minha casa, e Ele faz parte do seu lar. Pode crer nisto, tá bom?
A gente já leu no Salmo 103, versículo 13 e 14, né? Que fala lá sobre como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece do que os teme, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então é essa forma, essa maneira que nós podemos ver o amor de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 11, hoje eu falava de manhã via internet para os adolescentes e jovens da igreja que eu participo, e eu li exatamente esse texto em que Jesus Cristo, falando sobre suas parábolas, ele vem contar essa verdade, ele vem falar sobre a questão tão importante. Mateus 7, lá no Sermão do Monte, melhor lembrando, quando Jesus fala, né? Mateus 7, versículo 11, diz assim: ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, está aí um outro ensinamento de Jesus Cristo, né? Que se nós procuramos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o nosso Deus, tem muito mais para nos dar. E também, pegando lá o Evangelho de Lucas, capítulo 15, vocês conhecem muito bem a parábola do filho pródigo, e a gente vai, nessa tarde, aprender. Por isso que eu coloquei um pai perfeito e suas qualidades. É dessa maneira que eu pude vislumbrar nesse texto de São Lucas, capítulo 15, de 11 a 19, a atitude daquele pai. Veja lá, continuou, certo homem tinha, Lucas 15, versículo 11, continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. E passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos, cuidar dos porcos, né? E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E aí tem a sequência até o versículo 32, conta toda a história para nós sobre esse pai e esses 2 filhos, como era a casa, assim por diante. Você pode continuar lendo, né, e você vai compreender. Muito bem. Um pai perfeito e suas qualidades. Um poema do autor desconhecido narra o arrependimento de alguém que não soube valorizar os ensinamentos do pai até ser tarde demais para beneficiar-se deste ensinamento. O relacionamento entre o filho e o pai é mostrado com seus altos e baixos. Na infância, quando o pai é praticamente um super-herói que sabe tudo, na idade adulta, quando os conselhos paternos parecem ultrapassados, e na velhice, quando o filho finalmente percebe o amor e a sabedoria do seu pai. Então foi o que aconteceu nessa casa, né? O filho que não compreendia o seu pai. Em outras palavras, não soube valorizar a presença do pai.
não soube valorizar o que é ter um pai. E lamentavelmente a gente vê que nos dias de hoje as coisas acontecem. Muitos não conhecem o seu pai. Muitos não têm até pai, né? Como aconteceu. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade. Eu fui criado sem meus pais, mas graças a Deus, minha mãe muito cristã, e minhas irmãs e irmãos me ajudaram, e eu estou aqui com vida, estou aqui conhecedor da palavra de Deus. Mas em muitos casos que a gente vê, muitos não valorizam a autoridade, a presença de um pai. É o caso deste poema do autor desconhecido. Praticamente ele não percebeu no decorrer da sua vida, desde a infância, desde a sua juventude, e quando a velhice chegou, finalmente ele percebeu o amor e a sabedoria de seu pai. Eu escrevi assim: hoje em dia, esse relacionamento está ainda mais complicado. Ainda há famílias com pais dedicados e amorosos, mas cresce cada vez mais o número de filhos que não têm uma figura paterna a qual recorrer. Numa situação assim, meus amados, é muito difícil entender a ideia de que Deus é o Pai que dá todas as coisas boas àqueles que submetem a Ele. Então nós queremos focar exatamente isso. Deus tem cuidado de mim e de você. No entanto, esta é uma verdade eterna e imutável. Deus é o melhor Pai que podemos ter. E muitas das vezes a gente não percebe, né? A gente não vê. E é comum a gente falar, né? Alguns dizem, esse é o melhor pai do mundo que eu tenho, o pai terreno, né? O pai humano. Mas Deus é maior do que ele. Agora, meus queridos, olhando o texto do Evangelho que nós estávamos lendo, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre Lucas. Então, um pai humano não tem como interferir no desenvolvimento do bebê no corpo da mãe. Já Deus literalmente põe a mão na massa para formar a criança. O Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Ok? Alguém gostaria de ler? Eu estou com ele aqui, mas... Salmo 139, versículo 13. Aqui a gente vê quando Deus literalmente, né, põe a mão na massa para formar a criança. O homem não tem como fazer isso, mas Deus tem. O que diz aí? Vamos lá? Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Então Davi, o salmista, ele declara, né, ele reconhece que foi Deus que tocou, né, no corpo da sua mãe, que formou. E depois tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe. Então veja a atitude. O pai humano, né, imperfeito, pode perder a paciência com o filho. Deus nunca se esquece de que somos fracos e por isso sempre tem compaixão. É o texto lá do Salmo 103, versículo 13 e 14. Deus tem compaixão de mim e de você. Isso é fantástico, né? Isso é maravilhoso. Apesar dessa compaixão, ele é capaz de disciplinar para que o filho aprenda as lições necessárias. Hebreus, capítulo número 12, 7 e 8, fala isso. Deus como um pai amoroso, mas ele é justo, e na sua justiça ele nos disciplina. Quem pode ler Hebreus 12, 7, 8? É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige. Mas se está sem correção,
de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Tudo bem. Então Deus nos corrige, e é importante. E muitas vezes quando o pai não corrige o filho, a gente vê as consequências. Filhos desobedientes, né? Filhos que somem no mundo, filhos que muitas das vezes praticam coisas desagradáveis, né? Porque falta da presença de um pai terreno, e principalmente de Deus. Aqui se refere à atitude de Deus Pai, né? Apesar dessa compaixão, ele é capaz de disciplinar para que o filho aprenda as lições necessárias. Por fim, ele não apenas nos trata como filhos, mas faz de nós filhos da verdade, com todos os direitos que essa posição nos traz. O apóstolo São Paulo fala isso lá em Efésios, capítulo 1, versículo 5. Ele fala que nós somos filhos da verdade. Muito interessante. Efésios, capítulo 1, se eu não errei, versículo 5. Diz que nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, esse é o cuidado de Deus para conosco. Portanto, meu querido irmão, minha querida, meu amigo, se teu pai terreno falhou com você, não use isso contra Deus. Ele é o pai que nunca abandona nem maltrata os seus filhos, ok? Se você, por outro lado, teve ou tem um pai humano bom, não se esqueça de agradecer a Deus, tá? Por esse privilégio. E se você ainda não é o filho de Deus, é só pedir a Ele, porque o Pai Celestial está de braços abertos te esperando. Essa tarde, Deus quer abençoar a sua vida como filho. Só o Filho de Deus pode dizer: meu Pai é o melhor Pai do mundo. Ok? Que Deus te abençoe. Agora, olhando para o texto de São Lucas, é o que nós queremos aplicar sobre a questão daquele pai que fala muito no filho, fala muito, aliás, nos dois filhos, e muitas vezes é esquecido o pai, né? E na data de hoje, como é especial, como estamos falando, a gente vai ver esse texto aqui. Aqui é lido, né, como um pai no modelo de Deus. O texto de Lucas, capítulo 15, que nós lemos, né? O modelo de paternidade não pode ser humano, mas divino. O modelo de paternidade não pode ser humano, mas divino. E o pai que Deus, né, nos ensina algumas lições importantes. Então vamos para as lições que a gente pode aprender desse pai que confiava em Deus, que amava a Deus, que teve o privilégio, a responsabilidade de educar esses filhos, de ensinar o trabalho a esses filhos, enfim, de dar a eles tudo o que era necessário. Então, nós podemos classificar esse pai. O pai é leal. Por que ele era leal? Que a sua casa e a sua prioridade, ele disse que tudo que ele tinha é dos filhos, e ele espera aquele que vai embora voltar. Não temos, né, nós não temos nenhuma notícia sobre a esposa dele, mas se ele teve filhos, é óbvio que ele teve uma esposa. E como naquela época acontecia muito, era muito comum, lamentavelmente, e muitas das vezes que a mulher ia dar à luz, né, ficava grávida, dar à luz, e infelizmente muitas delas faleciam no momento após o parto, né? E muitas vezes só salvava a criança. Então, não temos a mãe na história. Talvez ela tinha morrido no parto, como era comum acontecer naquela época. Mas um pai que cuida de dois filhos era um bom exemplo no passado e segue sendo um bom exemplo para nós hoje. Realmente, se olhar, né, não é fácil criar uma criança, né? Não é fácil educar uma criança.
Hoje, na linguagem mais prática, trocar fraldas, né? E ensinar a criança, levar para a escola, mostrar para o trabalho. Então imagine todo o trabalho que esse pai teve. Embora ele tinha uma casa, é óbvio que era um homem que possuía bens, naturalmente ele tinha pessoas para poder ajudar, mas ele era o sacerdote da casa, ele era o principal, né, responsável pelos seus filhos. Então foi muito interessante o exemplo dele, que serve para nós nos dias de hoje. Em segundo lugar, o pai prepara uma herança. Veja bem isso. Um dos filhos vai, pede para ir embora e fala: pai, eu quero a parte que me cabe. E ele preparou a herança. Além do óbvio financeiro da questão, esse pai prepara a herança aos seus filhos. Uma outra coisa que me chama a atenção, não só do aspecto financeiro, mas depois, quando esse filho vai embora e esse filho volta, uma coisa que muito legal nesse pai. Olha só o que ele prepara, né? O que ele tem de bom. Veja como é interessante. Esse pai prepara uma herança, não só no aspecto financeiro, muitas vezes muitos olham, mas o perdão, a redenção e a reconciliação e a celebração, né, da volta daquele filho. Isso é uma qualidade interessante do pai, saber perdoar os filhos. Como também é interessante os filhos e as filhas perdoar o pai, porque muitas das vezes, como homem, a gente é falho. E isso é muito, muito legal, né? Muito importante. E a gente pode ver isso, que esse pai prepara essa herança para os seus filhos, né? Tudo o que faz na história é para manter a família unida. Esse passa, né, esses valores para os seus filhos e para nós que temos a narrativa desse texto. Então é interessante isso. É muito importante você, como pai, pensar. Como pastor, eu já lidei com vários casos de pais, né? Muitas vezes pais que se separaram e outros que, embora vivendo normalmente, criando seus filhos, depois já de adultos criados, muitos deles têm a preocupação o que deixar para os filhos de herança. A gente sabe que isso é uma briga danada entre filhos, né? Não são todos lares assim, todas as famílias, mas tem filho que briga, né, porque o carro do pai ficou, outros brigam por causa das panelas da mãe, né? E a infinidade de coisas que acontece. E a gente vê muito esse tipo de coisa, até desagradável, né? Mas esse pai não prepara a herança e que leva para a preocupação, né, de dar o melhor para os seus filhos. Isso é muito interessante, é muito importante. E o que eu estava falando, onde eu queria chegar, é que muitas vezes há pais que não querem dar as coisas aos filhos, desertam os filhos, né? Deixam os filhos para lá. Como? Deserdam. Fala de novo. Deserdam. Deserdam o filho, né? Não dá direito à herança. E, lamentavelmente, a gente tratou com casos assim, de termos que aconselhar esse pai, pensar diferente, porque se tudo que ele tem, que adquiriu, os filhos que veio, é bênção de Deus, é dádiva de Deus. E muitas vezes a gente esquece, a gente falha nisso, a gente peca nisso, achando que somos donos de tudo e de todas as coisas. E esquecemos que, na linguagem correta, tudo que é meu é dos meus filhos, né? E assim por diante. E esse pai mostra isso. Veja só, o pai revela amor, a terceira qualidade aqui. O seu cuidado com os filhos, a sua disposição em até mesmo contrariar as leis, né, e os costumes daquele tempo, recebendo de volta um filho gastador. São provas vivas disso, né, do seu amor. Então veja como que qualidade interessante desse pai que compreendeu, né,
que mesmo o filho tão distante, sabendo que o filho estava pisando na bola, aprontando por lá fora, esse pai sempre olhava, né? A ilustração que ele tem da história quando criança, lá na curva, né? Aguardando a volta do filho pródigo, né? Então é uma demonstração de amor. Talvez em outras épocas, em outras situações, talvez nos dias de hoje, muito pai fala, ah, seu vagabundo, sem vergonha, você voltou, vai embora de volta. Não, esse pai não falou assim, não viu assim. Ele recebeu o filho de volta. Como diz as Escrituras, se você ler lá na frente, ele fez festa, né? Houve uma celebração, demonstração de um verdadeiro amor pelo seu filho. Outra qualidade desse pai, esse pai, ele era transparente. Por quê? Lembra que quando o filho mais novo voltou e o mais velho viu que estava acontecendo aquela festa lá, o mais velho ficou meio irado, né? Chegou a bronquear com o pai, a bater de frente com o pai. Mas que história é essa? Ele vai, apronta, faz tudo e eu aqui não tenho nada. E aí, veja bem que o pai disse para ele, né, que é interessante. Por isso que o pai era transparente. Ao filho mais velho ele disse, tudo o que é meu é seu. Acho muito interessante isso. O pai não estava preocupado. Pelo contrário, o pai tinha sempre o melhor para os filhos. E isso é bom, isso é interessante. Eu confesso a vocês que é assim que eu penso. É assim que a gente faz em nossa casa. Tudo que a gente adquiriu, que Deus permitiu, não é só meu, não é só da Lina, é dos meus filhos, agora dos netos também, né? Fazem parte. Então, o pai era transparente. Isso é uma qualidade interessante. Você ser transparente diante da sua família, dos seus negócios e tudo mais, né? Ele não vive vidas secretas, não escondeu intenções, não camuflou o seu caráter. Ele é confiável por tudo o que pratica e seus filhos podem confiar nisto. É que aquele pai demonstrou àqueles dois. E por último, o pai era um homem. Acima de tudo, ele era homem. Homem que tinha suas carências, que tinha suas responsabilidades. Ser homem no sentido mais humano do termo, como um ser responsável e de valores. Antes de ser pai, ele era um marido. E antes dele ser marido, ele foi um homem de valores elevados. E é isto que a gente chega à conclusão. A moral bíblica é que Deus deseja que nós sejamos homens de caráter, homens que realmente honrem a sua palavra. Então eu escrevi assim, então queridos, Deus se torna exemplo de paternidade e de vida conjugal para todos os homens, em todos os tempos ou em todas as épocas. E é isto que Deus deseja para cada um de nós. Para você que é pai, para você que é filho e para todos nós. E aí eu escrevi assim, se você quer ser um homem de Deus, tem que viver à altura do nome que Ele lhe dá. Portanto, que nesse dia, nessa tarde especial, que comemoramos o Dia dos Pais, sejamos sinceros, verdadeiros, como foi o pai do filho pródigo. Essa é a palavra que Deus colocou ao nosso coração. Que Deus te abençoe. E mais uma vez, parabéns a você, pai. Sucesso na sua família, no seu trabalho, na igreja. Porque em Deus somos melhores, Pai deste mundo, em Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos e que essa noite vocês possam ainda continuar abraçando, beijando o seu Pai, alegrando o seu coração do seu Pai. Se porventura você tem tido dificuldade em ouvir teu Pai, em conversar com seu Pai, em conviver com Ele, essa tarde é a oportunidade de você pedir em oração
conforme lá em Mateus, se você vê lá Mateus capítulo 11, os primeiros versículos fala sobre pedir, né? Buscar-vos-á. Vamos voltar lá, Mateus 11. Eu estou ficando velhinho, então tem hora que eu esqueço o texto. Mateus 11. A Lina está rindo aqui, né? Mateus 11, versículo 7. Foi 11 que eu li? 7. Mateus 7, versículo 11. Estou trocando as bolas. Mateus 7, veja bem lá o que diz nos versículos 7 em diante. Vamos ler todo o texto, Mateus 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E aí ele fala, e qual dentre vós o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, que Deus possa nos abençoar e que eu, como estava falando, você possa reconciliar com seu Pai nessa tarde e entender que o Pai Celeste te ama, ama seu Pai como ele é, porque ele é um homem humano e como humano muitas vezes nós falhamos, ok? Que Deus possa te abençoar e te ajudar. Eu vou orar com você. Ó Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, porque Tu teve misericórdia de cada um de nós em nos receber em Cristo Jesus. Pai bendito, eu quero pedir nesse instante, em nome de Jesus, se for da Tua vontade, que o Senhor alcance os corações daqueles que nos ouvem, que nos assistem nesse momento. Que o Senhor coloque a sua mão sobre a sua vida. Que o Senhor restaure, ó Deus, a sua dificuldade. Muitas vezes, ó Deus, a mágoa, a dor, a tristeza, a decepção, quem sabe, com o Pai. E que nessa hora, Senhor, seja jogado fora isso. E em nome de Jesus, essa pessoa perdoe seu pai. E que esse pai também possa perdoar e amar a sua filha e seu filho. E continuarem debaixo da graça, do amor de Jesus Cristo. Ó Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor me deu de termos 5 filhos, mas agora os netos. Muito obrigado, Senhor. E que o Senhor continue conosco, dando a razão, dando força, dando a cada um de nós a capacitação de continuar criando-os na sua misericórdia. Fica, ó Deus, com o teu povo sobre a face da terra. Queremos lembrar, Senhor, nesse momento de alguns filhos que lamentavelmente perderam seus pais por causa da pandemia. Ó Deus, rogamos que a consolação do teu divino Espírito Santo esteja sobre essas vidas, estejam sobre esse lar, para que, ó Deus, eles possam lembrar que brevemente o Senhor virá nos buscar a tua igreja, e nós poderemos ver, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia na presença dos teus anjos, ó Deus, e de Jesus Cristo, seu Filho, poder saber que os nossos pais podem e descansam nos teus braços. Tu falastes, ó Deus, que nos daria um novo céu e uma nova terra. E essa é a nossa esperança. E essa, ó Deus, é o nosso alvo. Esse, ó Deus, é a nossa vontade. No nome de Jesus. Fica, pois, com cada lar e abençoa agora e sempre. Amém. Que a graça de Cristo, Jesus, nosso Senhor, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações do Divino Espírito Santo permeiem os nossos lares, agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém.